Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que essa paz esteja no nosso coração, não só hoje, mas por todo sempre. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, por meio da tecnologia, chegando até a sua casa, até o seu coração, pela palavra de Deus. Nós queremos iniciar esta live, ou a minha participação nesta live, dizendo que nós estamos aqui representando o nosso pastor presidente, o pastor Raimundo Nonato Moraes, que por motivos maiores não pôde estar aqui, mas confiou a nós, a mim e o pastor Nonato Diniz, estarmos aqui substituindo pela graça de Deus. E falando de graça, esse será o nosso tema em pauta. Estou de posse de Bíblia. Eu queria pedir você para, por favor, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Vamos, nesses dias de tanto pânico, esses dias de tantas falácias proféticas, os profetas do terror estão colocando pânico nos nossos irmãos. Nós queremos Deus é a palavra. Deus ontem é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Nós queríamos falar hoje sobre um assunto muito conhecido. E somos nós, queridos, tratar este assunto até mesmo porque não temos capacidade para isso. Mas nós queremos falar de forma sintética sobre a graça de Deus. Tá bom? Por isso eu convido já você a pegar a sua Bíblia, você que está junto com a sua família, está aí na sua casa, no aconchego do seu lar. Pega a sua Bíblia, eu vou dar um tempo de você pegar a sua Bíblia, porque eu queria que de forma sistemática nós lêssemos alguns textos da palavra de Deus. Ontem o nosso pastor nos trouxe uma da palavra de Deus. Ontem o nosso pastor nos trouxe uma poderosa palavra. E eu acredito que muitas pessoas foram edificadas. Deixa eu só aqui arrumar rapidinho. Aqui para poder melhorar mais o áudio aí de vocês, tá bom? As devidas instruções. Melhorou? Meus irmãos, vão aí nos atualizando concernente à qualidade da live. Se o áudio está bom, está chegando aí a nossa voz em perfeito estado. Vocês vão aí nos atualizando sobre isso, tá bom? Mandar um abraço aí para todos os nossos irmãos que estão aí com a gente, já estão comentando aqui na nossa live. O Marcos Paulo, amém, meus irmãos. O Sadraque, irmão Sadraque. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, irmão Sadraque. A Daiane Pereira, a paz do Senhor. Daniel Maciel, boa noite, meu pastor. Vitória Lobão, Deus abençoe. E assim também a todos os nossos queridos irmãos. O Haroldo de Carvalho diz: a graça de Jesus Cristo é o nosso maior bem. Doutor Haroldo, né? Seja bem-vindo, doutor Haroldo, à nossa live. Deus abençoe, que a graça de Deus esteja contínuo na sua casa, na sua família. Tá bom? Meus queridos irmãos, voltemos à palavra de Deus, ou comecemos a falar um pouco sobre este assunto de tão grande relevância nos nossos dias, nos dias passados e nos dias posteriores. Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Tá bom? 9. Eu vou fazer a leitura em uma Bíblia chamada Bíblia Interlinear, que é esta aqui, que é uma Bíblia que traz em grego, para nós podermos ter uma compreensão mais relevante deste termo.
nós não nos deteremos tanto à exegese do texto em si, senão a palavra e o seu significado. Tá bom? A palavra grega diz assim, a tradução grega diz assim, kai, episken, moi, apikei, soi e charis, que quer dizer, e disse a mim, a minha graça é o bastante. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que traduz o grego aqui desta frase é charis, que significa graça. E graça tem as suas variantes, tem as suas conotações, tem as suas explicações. E a redundância desse termo, da etimologia desse termo, significa, na interpretação comum, favor imerecido, ou quando alcançamos algo que não merecemos. Todas as suas variantes cabem dentro deste termo, e nós não explicaremos as suas demais variantes, mas esta graça, que às vezes é denotada com tanta força no Novo Testamento, ela já nasceu desde a fundação da terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, desde os primórdios da criação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis. A graça de Deus, desde o livro do Gênesis, é demonstrada veementemente na vida do homem. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo rapidinho. No livro do Gênesis, no capítulo de número 2. Capítulo 2 do Gênesis, versículo de número 8. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Veja só. O que era a graça de Deus? Nós vamos explicar que a graça de Deus, ela já está conotada, já está explícita desde a fundação da terra, desde a criação de Deus, desde o dia em que Deus colocou Adão no Éden, a graça de Deus já é manifestada. Nós sempre dizemos que a graça é vista de forma mais ampla no Novo Testamento, e a graça de Deus já é vista tanto Deus, no jardim no Éden, a banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, observe uma coisa. Deus, quem plantou o jardim? Deus plantou o jardim. Quem foi que teve o trabalho de fazer o jardim? Deus foi o arquiteto. Deus foi o executor. O jardim foi plantado, arquitetado, projetado, planejado e executado pelo poder de Deus. Então, entre aspas, todo o trabalho foi Deus quem fez. Você observasse o versículo 16. O versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore dos jardins comerás livremente. Olha que coisa maravilhosa. O que é a graça? É quando você alcança algo por qual você não teve trabalho nenhum para fazer. Deus planta o jardim, Deus planta as árvores, mas quem come é o homem. Quer dizer, ele não merecia, ele não trabalhou para plantar uma árvore, ele não arquitetou o jardim, ele não teve trabalho nenhum. Deus planta e o homem come. O que é isso, pastor? Graça. A graça de Deus já estava revelada. Quando Deus trabalha em favor de alguém, e foi exatamente isto que Deus fez desde os primórdios da criação. Deus mostrava a sua graça, a sua charis, o seu favor imerecido. Deus planta e o homem colhe. Ora, irmãos, a Bíblia diz que aquele que não trabalhe, que também não coma. Mas Deus, desde o começo, trabalhou para que o homem pudesse comer
O que é isso, pastor? Merecimento? Não. Isto é a graça de Deus, que alcançou Adão. E eu deixo dizer uma coisa: a graça de Deus na vida de Adão era diária. Todas as vezes que Adão comia de algo que ele não havia plantado, ele recebia a graça de Deus. Adão não precisava de muita coisa para alcançar a graça, porque a própria graça havia lhe alcançado. Não era mérito de Adão a graça, era misericórdia de Deus. Observe que até hoje, em uma conotação espiritual, a graça de Deus ainda está viva, e mais viva do que nunca. Queridos, irmãos, nós não merecíamos o perdão de Deus, e porque desfrutamos hoje do trabalho de Jesus, a Bíblia diz que Isaías escreveu sobre Cristo em uma visão profética futurística. Ele diz que Cristo olhou os frutos do seu trabalho e se alegrou. E sabe qual foi o fruto que Cristo plantou? Sabe qual foi o resultado do plantou? Sabe qual foi o resultado do seu trabalho? A cruz, a via dolorosa, os espinhos sobre a sua cabeça, as chicoteadas em suas costas, as pressões psicológicas do Getsêmani, que fizeram o seu corpo passar por um fenômeno chamado hematidrose, onde os seus poros, o seu suor se misturam à sua corrente sanguínea em uma alta tensão psicológica. Cristo sofria, Cristo era escarnecido, Cristo era humilhado, sofreu até o último momento. Mas Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, que ele foi fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Cada sofrimento que Cristo teve, cada angústia que Cristo sofreu, era um fruto de uma vitória que nós colhemos hoje. Se hoje somos alcançados pelo poderoso Evangelho de Cristo, isto foi um fruto que você e eu não plantamos, mas Cristo Jesus, assim como Deus plantou um jardim no Éden, e Adão comeu deste fruto sem ter trabalhado por ele, assim também na cruz, no sofrimento, nas angústias, nas dores, Cristo plantava ali o que nós comemos até hoje, que é a graça de Deus. A graça de Deus está nas nossas mãos. A graça de Deus está nos nossos corações. A graça de Deus está sendo desfrutada por mim e por você. Queridos irmãos, quando um alcoólatra, quando uma prostituta, quando um zero à esquerda é alcançado pela graça, a sua vida, o seu futuro é um futuro de vitória. E observe que o fruto do trabalho de Cristo na cruz é uma vírgula em uma história de desgraça e de vergonha, da qual eu e você vivíamos até o dia em que a graça, e pela graça, e por meio da graça, e por meio do favor que não merecíamos, nós fomos alcançados. Se olharmos hoje, o passado recente ou não de uma pessoa que aceitou a Cristo e abraçou a sua graça, e hoje desfruta dos frutos das suas dores na cruz, nós veremos uma mudança radical em sua vida. Alguns passariam a noite contando os seus testemunhos
Mas deixa eu te dizer, a graça de Cristo não é de graça. Eu falei sobre isto na última mensagem que preguei aqui no Templo Central. A graça de Deus é o dono da graça. Estamos no tempo da graça. Deixa eu te dizer outra coisa sobre a graça. A graça requer muito mais de nós do que a lei. Como assim, pastor? No tempo da lei os homens não morriam? E quem foi que te disse que a graça abriu preceitos para nós pecarmos contra Deus? Eu queria que você lesse comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Vamos para a palavra e anote aí no seu caderninho: a graça requer muito mais de mim do que a lei. Vai no seu caderninho aí, note na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo de número 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Enquanto os irmãos procuram, nós queremos mandar um abraço para todos os nossos irmãos que nos ouvem, tá bom? Compartilhem esta mensagem, compartilhem o canal da igreja, para que muitas pessoas sejam abençoados por meio de palavras poderosas vindo da parte de Deus, tá bom? Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28 diz: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultérios. Observe, sobre o que Cristo está falando, sobre um preceito da lei. Ouviste o que foi dito pelos antigos sobre a lei? É isto. O que é que a lei dizia? O que foi que a lei dizia? Não adulteres. Não cometas adultérios. Quando Cristo diz, ouvistes o que foi dito pelos antigos, ele está dizendo em outras palavras, ouvistes o que os antigos ensinaram sobre a lei? Então observe, olha como a graça não é de graça. Olha como a graça requer de nós um esforço maior. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Não adulteres. Não cometas adultério. Versículo 28. Ele vai dar um preceito não da lei, mas da graça. E ele diz, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério. Veja como a graça requer de nós mais do que a lei. Porque, segundo a lei, alguém só era morto quando pego em ato de adultério. E quantas pessoas pecaram internamente, pecaram dentro de si, cometeram na lei pecados na alma, sem que tivesse um contato físico. Na lei, a sua alma não era desnuda, os seus pecados não eram encobertos, mas na graça não. A graça resistia mais. A graça requeria mais. Por quê? Porque Jesus está dizendo, se pela lei os homens só eram mortos quando cometiam ou eram pegos em adultério, eu vos digo, em outras palavras, a graça requer mais, porque qualquer um que pensar em seu coração, na sua alma, dentro de si, aleviosamente, contra uma mulher, este, eu vos digo, que já cometeu adultério. Veja como é mais difícil. Não é tão simples e não é tão fácil a graça. Ah, nós estamos no tempo da graça, mas quem foi que disse que a graça abre preceitos para pecarmos? No tempo da lei, os homens só eram mortos quando descobertos. No tempo da graça, a própria consciência do homem o acusa. Os homens conseguiam esconder seus pecados naquele tempo. Hoje, a sua própria consciência lhes acusa. A graça, queridos, não é de graça. Tá bom? A graça não é de graça. Eu queria aproveitar esse momento para interagir um pouco com os nossos internautas e pedir mais uma vez encarecidamente, peçam às pessoas que se inscrevam no canal da igreja. Nós precisamos de 1000 inscritos, tá bom?
para podermos fazer lives de qualquer aparelho telefônico do canal da igreja em Nunes Freire. Eu sei que muitas pessoas estão sendo abençoados por meio desta palavra. O irmão Marcos Paulo está comentando, anotem, irmãos, a graça requer muito mais de você do que a lei. Isto é uma verdade incontestável, tá bom? A irmã Licionilde está dizendo glórias a Deus. A irmã Miriam Rosa está dizendo palavra abençoada. Está anotando. Então, queridos, muito obrigado pelos irmãos que estão aí interagindo conosco. E nós queremos dizer para você o seguinte: a palavra de Deus, ou a graça de Deus, ela requer mais de nós. Porque nós não podemos, na graça, camuflar nada. Porque a graça desnudou a nossa alma. Enquanto a lei, os homens podiam esconder os seus pecados, na graça isso não é possível. Porque se o nosso cordeiro é o Cristo, e se o cordeiro do Antigo Testamento era um cordeiro que nascia no âmbito natural, para eles tirarem os seus pecados, que não eram, às vezes, cometidos no âmbito físico, ou eram cometidos no âmbito físico, eles precisavam matar o cordeiro. Mas na graça, não. O nosso cordeiro já morreu, e o nosso cordeiro já ressuscitou. Então, como vive o nosso cordeiro, nossa alma precisa estar viva com ele, para ele, e por meio da sua graça. Tá bom? A graça não é de graça. Assim como Deus deu oportunidade para Adão comer de algo que ele não plantou, hoje nós comemos da cruz, da graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem aí mandar as suas perguntas, e nós estaremos aqui na medida do possível respondendo os nossos queridos irmãos, tá bom? Queridos, eu queria mostrar para vocês aqui outra coisa sobre a graça, que o alcance da graça. Qual é o alcance da graça? O apóstolo Paulo, quando escreveu a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus não é de um grupo. A graça de Deus não é de um partido político. A graça de Deus não é de uma classe de trabalhadores. A graça de Deus não está em uma instituição somente. A graça de Deus, ela tem um âmbito internacional, mundial. Ela alcança a todos. A graça se manifestou a todos. Outra coisa que queremos frisar sobre a graça. Anotem aí os 3 níveis da graça. Os 3 níveis da graça. Primeiro nível. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Diz aqui: crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça. Então, o primeiro nível da graça é o nível do conhecimento sobre ela. É o nível do crescimento. É quando você começa a conhecer, 14, habitou entre nós, e de verdade. Então, aqui já é o segundo nível. Ele já não está mais aprendendo sobre a graça. Ele está cheio da graça de Deus. Cheio. Primeiro nível, crescendo. Segundo nível, cheio. E para que estes 2 níveis? Os 2 níveis da graça nos preparam para o terceiro nível. E qual é o terceiro nível? Atos capítulo 2, capítulo 4, versículo 33. Atos capítulo 4, versículo.
Atos 4:33. Diz-nos da seguinte maneira: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles haviam abundante graça. Para que Deus nos enche da graça? Por que nós precisamos, nível 1, crescer na graça? Por que precisamos crescer? Para ser cheios, para encher os outros da graça. Primeiro nível, crescendo. Segundo nível, cheio plenamente. Terceiro nível, encher os outros pela graça que eu cheio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, versículo de número 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles haviam abundante graça de Deus. Meus queridos irmãos, a minha palavra esta noite é que haja a graça de Deus em nossos corações. É que cresçamos na graça do nosso Senhor. É que estejamos plenamente cheios do segundo nível da graça e que alcancemos as pessoas que estão em nossa volta com a graça de Deus. Todos os dias nós temos oportunidade de manifestar aquilo dos cheios, ou então deveríamos estar cheios. Deus foi primeiro nível, eu me encho, eu conheço, eu cresço. Segundo nível, eu estou cheio. Terceiro nível, quem está cheio transborda. Terceiro nível, passa a graça para outro. A Bíblia diz que todos eles haviam abundante graça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Deus toda honra e toda glória nos céus e na terra. Abundante graça em todos. Nesses dias de pandemia, em que as pessoas estão com medo de aquilo que eu posso chamar de uma amostra grátis de Deus para quem ficar na grande tribulação. Nós somos aqueles que devemos estar cheios da graça de Deus. Como estamos nós diante destes 3 níveis da graça? Em que nível estamos? Estamos aprendendo sobre a graça? Estamos cheios da graça? Estamos anunciando a graça a outras pessoas? Em que nível de graça nós estamos? O que estamos fazendo? Que Deus nos ajude a alcançarmos aquilo para a qual Ele nos projetou. Que prazer Jesus sentirá da fruto do seu trabalho que não trabalha. Que Cristo nos ajude a sermos aquilo que o seu coração desejou que fôssemos. Em que nível de graça nós estamos? Em que nível de graça nós estamos? Coloque nos comentários aí. Eu estou no primeiro. É visto de forma literal em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, quer dizer, estando no céu, na forma de Deus, no seu trono, não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer, ele não fez questão, ele não resistiu a deixar o trono para se fazer em semelhança de homem. O que é isso, pastor? A graça de Deus. A graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, fazendo-se em forma de servo. Irmãos, isto é tudo, torna-se nada. Onde o mais torna-se menos. E onde o subir, desce. Isto é a graça de Deus manifestada entre os homens. Cristo Jesus é o maior fruto da graça de Deus. Cristo Jesus no madeiro é o maior fruto de demonstração da graça. Pastor Edson, o senhor está tentando explicar a graça não se explica. Nós estamos tentando dizer o que é a graça, mas a graça não se explica. Porque quando João tentou explicar sobre a graça, ele disse porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele usa a expressão tal maneira, ele não está achando adjetivos, ele não está achando argumentos, ele não está palavras que caiba dentro de uma especificação lógica do que é graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Isto é graça, quando Deus dá tudo para quem não era nada, para fazer de quem era nada, herdar o tudo, que é o céu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é graça? É quando Deus pega quem não vale nada, quem não tem valor algum, e oferece tudo de maior valor, que é o céu de glória. Queridos irmãos, quando Cristo veio à Terra, a maior graça, a ação de graça estava sendo feita naquele lugar. Porque Cristo veio desfazer aquilo que Satanás tentou fazer, ou que Satanás fez, que foi afastar o homem de Deus. E quando eu refletia sobre a vinda de Cristo, o Espírito de Deus me dizia algumas coisas em que a minha alma estremecia dentro do meu corpo, porque a palavra de Deus, ela é viva. E se ela é viva, ela se move. E se ela vive, ela fala. E eu sei que mesmo através desta live, muitas pessoas estão sendo impactadas pela palavra viva. E a minha oração é que neste momento a graça de Deus te alcance. Se há alguém entre nós, dentro desta live, é suficiente. A graça é eficiente, a graça é poderosa. Quando Cristo vai à cruz, eu posso imaginar que aquela cruz tinha as mesmas características de Cristo. Eu não sei de que madeira era aquela árvore. Os teólogos especulam, mas eu não quero fazer especulações. Eu só sei que o maior fruto que aquela árvore teve sobre si foi Cristo. Aquela árvore que foi aquela cruz que foi transformada em cruz aquela árvore que foi transformada em cruz. Eu não sei que aquela árvore em vida ou que aquela madeira em vida não deu. O que eu quero dizer é que o maior fruto daquela árvore, ela deu na sua morte. Era Cristo, a graça divina, a graça de Deus dado aos homens, para ela ser cruz, para ela dar o fruto da graça, aquela árvore precisou morrer. Cristo também, o maior fruto que ele teve, o maior fruto que ele deu, foi na sua morte, porque na morte ele mostrou o maior fruto da graça. A graça de Deus foi vista na morte e ressurreição
de Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós queremos finalizar esta live. A graça de Deus se manifesta. O pecado sempre foi um problema para o homem. Se o pecado fosse um problema para Deus, Deus não descia no jardim depois que Adão pecou. Por que o pecado não é problema para Deus? Porque antes do homem cair, Deus já tinha graça dada ao homem. A Bíblia diz que antes que o mundo existisse, o Cordeiro já estava morto. A graça nasceu antes do pecado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Na eternidade de Deus, ele já tinha visto o nosso estado de calamidade e já sabia que já tinha um subterfúgio ou um caminho de volta para ele. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero finalizar essa live orando pela sua vida, orando pelos meus irmãos e perguntando em qual nível de graça estamos. Em qual nível de graça estamos? Que esta reflexão fique no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, todos os nossos internautas, crentes ou não. Deus, se há alguém afastado do teu caminho, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo, pela tua palavra, lhe alcance. E que neste momento os pecados, e que a tua graça redentora, Senhor, lhe limpe pelo sangue do Cordeiro, em Cristo, pelo Cristo nosso Senhor, pelo sacrifício que fala, pelo sacrifício que está vivo, que seja perdoado, Senhor, que seja, Senhor, redimido e que esteja apto, Senhor, para produzir graça a outras pessoas. Senhor, eu te busco pela vida dos nossos irmãos que estão no seio da sua casa, nos seus lares. Deus, que nós possamos e que os nossos irmãos possam crescer na graça, possam estar cheios da graça e possam dar a graça a quem está perto e a quem um projeto poderoso, um projeto que te traz orgulhos, ó Pai. Ó Senhor, os nossos irmãos, edificados. E eu te peço, Senhor, no teu tempo, sejam infectados por esta virose ou por esta pandemia. Em Cristo, teu Filho, Pai, nós te adoramos. Se inscrevam no canal, este vídeo, e que as pessoas possam ser alcançadas por esta mesma palavra que você foi alcançado ontem e hoje, e todas as lives que tiverem não serão para falar de qualquer coisa, serão para falar da salvação de Deus e dos benefícios por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Nós queremos terminar aqui mandando um abraço para todos os irmãos que ficaram do começo ao fim, dos que entraram aí já no meio da live. Doutor Haroldo ainda estará aí, que Deus abençoe, um grande abraço para o senhor. A Fernanda, a minha esposa, Deus abençoe. Meu amor, te amo, aproveitar aqui em rede nacional. A Marceli, Deus abençoe a Leide Jane, e Deus abençoe a Gilciane Marques, glória a Deus, e o Marcos Paulo aqui, falando em espanhol. Bendiciones, nuestra hermana em Venezuela. Muito bem. A irmã Joyce,